E hoje vamos conversar com uma mulher muito alegre, batalhadora, cativante, uma mulher que nos tem cativado como artistas também. Maria do Carmo Abrantes, ela que é cearense, né, nasceu no Ceará, no estado do Ceará, mas que adotou a Paraíba como sua casa. Dona Carminha tem 4 filmes, vários espetáculos de teatro. Hoje se considera palhaça, diz que está na palhaçaria, está gostando, vai continuar. Né, dona Carminha? Vou continuar, se Deus quiser. Então, Né? a gente vai conversar sobre a história dela, como tudo começou, de onde começou. A minha história começou, eu acredito, foi desde criança que eu já tinha um interesse artístico, já tinha vontade de ser atriz. Eu tinha uma base de uns 10 anos, minha avó reunia todos os netos no pátio da casa para contar a história. E eu pegava, com ela contava a história de noite, no outro dia eu me embrulhava no lençol, subia em cima de uma mesa e ia fazer teatro lá para meus irmãos e meus primos. E eu me emocionava muito e eles sempre me cobravam. Quando ela contava uma história, eles sempre me cobravam aquilo. Logo depois eu participei de uns balé infantil lá, umas casas lá que a mulher tinha uns balé, mas eu, com 15 anos, meu pai era daqui da Paraíba, dessa família Abrantes aqui na Paraíba, e eu vim morar aqui na Paraíba. Cheguei aqui na Paraíba, eu fiz curso de corte e costura, eu fui trabalhar na costura, trabalhar em artesanato, fazendo ponto cruz e outras coisas. Quando eu estava com 18 anos, eu tinha uma tia que morava na fazenda Acauã, ela era professora, uma mulher muito culta. Ela escreveu o texto Quanto Custa a Felicidade, baseada na vida do coronel Lourenço Pereira. E ela me convidou para fazer um papel. Eu fui fazer o papel de um homem. Na época, homem não fazia teatro. Então, qual foi o incentivo da senhora para fazer teatro na Paraíba? Como tudo começou? Tudo começou quando meu filho, Geraldo Bernardo, tinha 13 anos. Ele chegou um dia em casa e pediu para mim, permissão para mim ele entrar no teatro. E eu disse, vá, meu filho, ela é muito bom. Aí o pai dele respondeu assim, esse menino no teatro não presta não, homem que vai para o teatro não fica, não é bem homem. Aí eu falei para ele assim, não, o menino deve ir, lá é muito bom, se ele tiver de ser, vai ser na igreja, em qualquer lugar. E assim, eu fiquei mais perto do teatro, eu fiquei participando de alguma coisa pelo Teatro Oficina. O Geraldo entrou no Teatro Oficina. E eu fiquei ajudando lá, fazendo uma coisa e outra. Fiquei mais perto. Aconteceu que eu trabalhava na Fabril, confecção, e... Com corte e costura. Sim, costura, eu trabalhava lá. Isso, quando eu saí de lá, da Fabril, eu vim trabalhar em casa, por conta própria. Meu marido tinha um pré-moldado, trabalhava também por conta própria. E eu fiquei trabalhando para os teatros daqui, para as quadrilhas juninas, como a Ribaçaia de Manuel Paulo, Brasil Caboclo, Alegria de Matuto, de Jaldete. E eu continuei trabalhando. Quando eu tinha 46 anos, meu esposo faleceu. E eu fiquei com 3 filhos de menor. Aí eu achei que eu ainda não podia entrar no teatro, porque eu tinha responsabilidade com aquelas crianças. As crianças de menor, não é, dona Carmen? Não podia. Mas eu fiquei trabalhando, fazendo os figurinos, fiquei mais perto, né, do que eu mais gostava. Fiquei fazendo os figurinos e continuei trabalhando. Quando foi em 99, o Teatro Oficina montou A Paixão de Cristo. E chegou o conhecimento de Álvaro que eu tinha vontade de fazer teatro. Ele me convidou para fazer parte da multidão. Eu fiz
parte da multidão no primeiro ano, no segundo ano eu já ganhei uma fala, no terceiro ano eu já ganhei um papel de atriz. Depois, Álvaro convidou a gente, que tiveram bom desempenho, para fazer uma oficina com ele, lá pelo Teatro Oficina. E eu fui uma das pessoas que foi convidada. Terminamos a oficina com o espetáculo Morte e Vida Severino. Aí, depois, Álvaro achou que a gente devia montar um teatro. Vocês deveriam montar um grupo um grupo de teatro. Isso a partir da oficina que ele ministrou. Que grupo foi esse, dona Carminha? A gente montou o Teatro em Cena. Grupo em Cena. O grupo em Cena. Lá no Em Cena a gente não teve muito adiantamento, não. Terminou pouco, mas eu ainda fiz alguns esquetes, fiz trabalho de palhaçaria, fiz um espetáculo infantil que era Confusões nos Contos de Fada. Aí, depois disso, Álvaro escreveu Além da Serra. Foi montado pelo Teatro Oficina. E Álvaro me convidou para fazer um papel de Isabel. E eu gostei muito desse espetáculo, Além da Serra. A gente viajamos com ele, foi muito bom. Aí, em 2006, houve um pulo muito grande, né? Houve uma mudança muito grande. A senhora se enveredou pelo cinema, foi isso? Foi, eu fiz um teatro, passou para o cinema. Como é que foi isso? No cinema, aconteceu assim. Eu tinha feito pelo Teatro Oficina, do Paraíso ao Pindorama. Aí eu tinha sido acidentada, fiquei de cadeira de roda. Com certo tempo eu já estava me recuperando, quando chegou o Maicon Carvalho com um roteiro para mim estudar, para fazer o filme Quando Decidi Ficar. Você se cale, se entupa pro meu lado, que eu não gosto de viado olhando para mim. Que estresse é esse? Meu. Vai para sua casa. Ninguém aqui é mais valente do que eu. Você passa 15, 20, 30 dias sem vir aqui e quando vem brigar. Vai para sua casa, vai! Não cruze meu caminho não, sua bicha. Vaza, macho. Aí foi a minha primeira experiência em filme. Aí eu fiz em 2018, eu acho que foi isso aí. A gente gravamos Quando Decidi Ficar. Foi muito bom, o filme é um filme muito interessante. Aqui acho que todo mundo já conhece esse filme. Aí logo depois, eu fui indicada por Cassandra Brandão para fazer o filme Desvio. Desvio é... Esse filme, eu soube que a senhora foi substituir uma grande atriz paraibana, né? Foi, eu fui substituir Zezita Matos, porque esse papel que eu fiz no filme Desvio, quem ia fazer era Zezita Matos. De última hora ela não pôde comparecer. Cassandra Brandão, que já tinha preparado o filme Quando Decidi Ficar, aí informou: em Souza tem uma senhora que pode fazer esse filme. Eu não sabia nada do filme, nada, não sabia nem o título do filme. Não conhecia o roteiro, nada. Não conhecia ninguém lá, e fui assim, fui só com a cara e a coragem. Por incentivo de Maico, porque Maico disse: vai, eu aposto na senhora. E eu digo: eu vou, ele disse que aposta. Nem pensou e foi. Aí eu fui. Quando chegou lá, me entregaram o roteiro, eu não sabia de nada desse roteiro, não sabia de nada desse filme. Estudei, não entrou nada na minha cabeça, minha querida, nada mesmo. Quando foi no outro dia, 9 horas, foi as gravações. Aí me chamaram lá para fazer as gravações. Eu falei sobre o assunto que estava no filme, sobre o assunto que estava no roteiro. Mas as palavras mesmo do roteiro, palavras mesmo, eu acho que... Deu certo, né? Eu acho que eu falei poucas palavras. Aí a gente gravamos o filme, o filme Desvio. O diretor me agradeceu pela cena. Foi um belo filme, eu gostei da cena. Modesta parte, eu não esperava aquela cena.
mas foi muito boa. Seu Carlos? Seu Carlos? Acorda. Teu neto veio te ver. Nós temos visita para você. Acorda, homem. Seu pai, nós éramos muitos amigos. Não era só mãe e filho. Éramos amigos também, muito amigos. Muitas vezes a gente sentava lá no alpendre para conversar. Passava a tarde toda conversando. Ele ficava tão encabulado quando queria me dizer alguma coisa. Ele sempre me contava tudo o que acontecia com ele. E teve uma vez que ele ficou assim um pouco encabulado. E eu conheci que ele estava querendo me dizer alguma coisa. Perguntei: você tem alguma coisa para me falar? Que eu conheci, né? Aí ele foi e falou assim: mãe, eu tenho. Falou sorrindo. Eu disse: então é notícia boa, você tá sorrindo. Aí ele foi e disse assim para mim: mãe, eu vou ser pai. Eu tive uma alegria tão grande quando eu soube que ia ser vó. Meu primeiro neto, você. Foi muito lindo. E você, meu filho, podia seguir o exemplo de seu pai. Seu pai era tão companheiro meu. Você não, você vive jogado por aí, distante da família. A gente sente saudade de você. Eu com seu pai, nós conversávamos muito. Agora com o seu avô, ele não tinha muita intimidade, muita conversa, não. Esses dois brigavam, que eu nunca vi duas pessoas para brigar tanto. Depois de Desvio, eu fui convidada para fazer Corpo da Paz. Roteiro e direção de Joel Torquato. Eu fiz Corpo da Paz, tenho uma participação em Corpo da Paz. Em 2020, eu estava com o monólogo Leonor para apresentar aqui, Centro Cultural. Estava marcado para o dia 28 de março. Era justamente uma programação, um festival como está acontecendo aqui hoje, né? E a gente não pudemos realizar por conta da pandemia. Ficamos com esse texto guardado, estou estudando ele. Meu amigo, o diretor desse espetáculo é Maicon Carvalho. Sempre Maicon, né? Sempre Maicon, né? E o co-diretor é o meu amigo Manuel Paulo, que está acompanhando os ensaios. Eu estou adorando. Como essa história da palhaçaria? Como a senhora se identifica hoje como palhaça? Que a senhora estava me dizendo que já fez várias coisas com palhaço. Como é que é isso? O meu primeiro trabalho de palhaçaria foi interessante, foi pelo Teatro Oficina, eram os jogos. Eu era um palhaço, uma palhaça. Eu era um boneco que tinha sido comprado no Paraguai. Eles me jogavam, o Luiz me jogava para Edileuza, Edileuza me jogava para Alexandre, e cada um tinha uma frase para dizer, e eu ficava toda relaxada, porque boneco, né, tem que ser. E quando terminava isso, eu estava com o corpo todo doído. Mas valia a pena, porque a gente arrancava tanta da risada, o povo ria beça. Aí, depois disso, foi quando eu fui trabalhar numa encena e eu animava aniversário de criança, fazendo papel de palhaça. E agora, ultimamente, eu estou ingressada numa rede de palhaçaria, Palhaça em Rede, das mulheres, só mulher paraibana, as mulheres paraibanas. Estar aqui vendo essa história da Dona Carminha é muito prazeroso, porque faz parte da nossa história. Vários fatos aconteceram nas nossas vidas e nos entrelaçam. Um exemplo é, no dia que eu estava em cena com o filho da Dona Carminha, foi na mesma hora que o esposo dela faleceu. E nós fizemos a cena num festival. E Geraldo teve que voltar depois da cena. A mostra era lá em Nazarezinho.
Isso foi uma coisa que ficou bem marcada assim, na vida do Oficina, né, que depois Dona Carminha veio fazer parte. E como é bacana a gente saber que Sousa, no teatro, Sousa sempre teve protagonismo de mulheres, né? Desde Petronila, passando por Edginalda, passando por Fransquinha, que são mulheres emblemáticas para o teatro, né? Edileuza, Porcina, Rejane, Dona Carminha. E como nós estamos reaprendendo, né? Marluce, como nós estamos reaprendendo depois dessa pandemia, eu acho que o Centro Cultural é muito feliz em trazer esses depoimentos, em trazer essas histórias, para que essa nova geração possa ter acesso e conhecer essa história fantástica da arte de Sousa. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sensação de fazer do Paraíso ao Pindorama, quando a senhora foi desafiada a fazer um personagem, porque Dona Carminha é uma jovem que se desafia a cada oficina, a cada montagem, e incentiva as pessoas que estão participando a fazer um jogo com ela, porque ela faz coisas que é quase impossível pensar que uma jovem como ela possa fazer. Então isso é um espelho bacana e um depoimento que a gente tem da vivência de imersão que a gente fez durante quase 30 dias, trancado na oficina e contando as nossas histórias. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa sensação de fazer do Paraíso ao Pindorama. Fazer do Paraíso ao Pindorama, eu me diverti muito, muito, demais. Tenho muita saudade daquele espetáculo. Eu fui muito criticada por conta do figurino. Uma senhora com 70 anos e o Adão com 18, mais ou menos, isso aí, né? E o pessoal me criticaram muito por conta do figurino, que tinha, nos seios tinha uns biquinhos de mamadeira, no lugar dos secos tinha uma pererequinha feita de pelúcia, porque eu me sinto assim. Eu me sinto uma senhora já de 76 anos, véspera dos 77, 25 de abril, vou fazer 77. Eu me sinto assim que eu não posso mais perder tempo, porque eu vou ficando mais frágil, a mente vai ficando mais cansada, e eu queria aproveitar cada momento, cada instante, para fazer o que eu gosto. Porque também eu perdi muito tempo lá atrás, quando eu era jovem, que eu desisti de fazer teatro por conta de meu pai, que era muito conservador, não deixou fazer teatro. E eu nunca me perdoei por isso. Porque não enfrentou, não quis. Enfrentei, porque me casei logo, né? Com 19 anos eu me casei, fui morar na zona rural, tive meus filhos por lá, aí passei muito tempo com aquele desejo, né? Bom, Dona Carminha, nosso bate-papo está terminando. Agradecer ao pessoal que veio prestigiar a senhora. E eu queria que a senhora falasse suas últimas palavras com o pessoal, que a senhora tem mais alguma coisa a dizer, a deixar. Só quero acrescentar que Dona Carminha, assim, para mim, eu acho que para a maioria do pessoal, das atrizes de Sousa, eu não me considero ainda uma atriz, ainda me considero, digamos, mas ela é uma grande referência hoje para o sertão da Paraíba como atriz, né? Tanto teatro como no cinema, principalmente no cinema, porque tem uma visibilidade muito maior. Aí, Dona Carminha, eu queria que a senhora deixasse as suas considerações finais para o pessoal que veio até aqui ouvir a senhora. Obrigada. Eu peço obrigada a vocês. Boa noite, plateia linda. E eu agradeço muito vocês estarem aqui, me ouvindo, né? Obrigada, senhora, Dona Carminha. Obrigada.